Então, pessoal, vou começar aqui. Então, ontem a gente estava aqui orando para sair, para evangelizar. E o Senhor já tinha dado uma direção, a gente está orando por quem estava enfermo no nosso meio, pelo menos a gente sair. E só que eu me recordo rapidamente, antes de sair, tinha 2 pessoas no nosso meio curadas já. Foi mais, né? Foi mais que eu sei. Enfim, foi muita gente. Quando a gente estava lá, a gente parou num bar, cara. Depois você conversar com os meninos lá, e no final das contas descobriu que um deles mora no Concórdia, peguei um contato dele, e outros 2 moram no bairro Maracanã, que é o bairro da igreja, a CEI. Já pegamos o contato deles. São pessoas que, em nome de Jesus, em breve vão estar no nosso meio, liderando sendo discipuladas, amém? O nosso testemunho, assim, para vocês verem o tamanho da dimensão que é o mundo espiritual. Nós estávamos descendo em 2 grupos numa rua e eu senti de tocar numa casa. Aí nós batemos na casa e na hora que eu entrei, eu senti um peso muito grande dentro dessa casa. Parecia que tinha sido algo tipo, eu não entendi se era feito tipo de macumbaria lá ou se foi feito na residência, para a residência. E aí nisso a moça que nos atendeu, nós começamos a orar por ela. E ela começou, do nada, toda vez que nós falávamos do nome de Jesus, ela começava a tossir muito. E ela pediu oração pelo marido dela. O marido dela era viciado em alcoolismo. E nisso nós começamos a orar e nós começamos a ver. Eu cheguei mais próximo da porta da casa dela e tinha muitas imagens, muitas mesmo. E assim, e começou a vir um peso. Mas nós fomos ministrando Jesus na vida dela. Ela aceitou, ela fez a oração de confissão, aceitando o Senhor Jesus como Senhor, o único Senhor e Salvador da vida dela. E, assim, só que eu creio que a semente lá foi plantada, porque ali todos nós do grupo percebemos que ali não seria um trabalho apenas de 5, 10 minutos, mas sim de uma libertação. Porque assim, quando a gente estava orando, uma pessoa do grupo falava para ela assim: olha no meu rosto. E ela não conseguia olhar. Nós vimos que ali o inimigo estava praticamente para se manifestar. E ele não teve coragem de olhar no rosto, olhar no olho da pessoa. E nisso, assim, nós começamos a entender o tamanho daquela dimensão. Mas eu creio que, assim, que em nome de Jesus, brevemente ela estará aqui para estar adorando ao Senhor juntamente conosco. E assim, ela foi e nós oramos por ela, oramos pelo marido dela. E eu creio que ele também foi liberto ali do vício. E assim, depois nós saímos, na hora que nós estávamos indo embora, eu senti uma vontade muito grande da gente se reunir e orarmos pelo peso que tinha acontecido lá. Na hora que nós começamos a orar, a Adriele começou a jogar para fora, a vomitar. Uma coisa muito estranha, que não era nem nada de comida, não era nada de... Era tipo uma gosma vermelha. Nós cremos que foi ali algo que talvez passou dessa mulher para ela. Pois ela chegou a abraçar essa mulher, ela afrontou o inimigo ali. Então assim, aí nós nos revestimos ali da armadura, mas nós cremos que a semente ali foi plantada. Em nome de Jesus ela estará aqui conosco também. Bom dia. Foi experiências incríveis, né? Foram várias experiências. E o mais interessante é que a rua que a gente passou, a primeira rua, chamava Rua da Servidão. E a gente passou por situações de questão de servidão mesmo. E a gente não teve palavra de conhecimento de alguém de bermuda verde. E o moço da casa, ele estava com bermuda verde. E ali a gente ministrou o amor de Deus. E nós sabemos que ele foi curado de vício, né? De cigarro, que ele queria. E depois a gente foi para uma outra rua que chamava Nascente. E o Éter teve uma palavra de conhecimento, não uma palavra de conhecimento, né? De tirar a água da garrafinha e pedir água na casa de alguém. E na hora ele falou pra gente e fez. Aí foi a Nayara e a Ana Paula, foi numa casa que tinha umas senhoras.
E ali também elas foram manifestadas pelo amor de Deus. Foi incrível. E depois a gente foi andando, esperando o Espírito Santo nos guiar ali. E depois tinha umas moças, assim, né? Umas moças. E elas estavam com um tabaná verde. E ali eu senti de fazer o mesmo, de pedir para elas água. E elas deram água e eu perguntei se eu podia orar por elas. Elas falaram que tinha sido porque elas já tinham recebido oração. Aí eu perguntei, poderia de novo orar? Aí elas, não, poderia. Aí eu orei por elas e ali Deus me trouxe palavras de conhecimento sobre a vida delas, que elas passavam por muitas lutas, mas que elas eram fortes, corajosas, e ali uma delas ficou muito tocada. E ali uma manifestação do amor de Deus foi muito grande. E não necessariamente assim, a gente está sempre, se arriscar. Não é só ir curar enfermos, mas também manifestar o amor de Deus, apenas uma palavra, ou o amor de Deus mesmo. E depois disso, eu tive a palavra de conhecimento de uma casa azul chamada Maria. E aí a gente achou essa casa, a Nayara foi bem estratégica na hora. E tinha uma casa azul e a gente perguntou se tinha Maria lá, e tinha uma Maria. E a gente entrou, começou a conversar com o senhor, e ele recebeu muito bem a gente. E aí a gente começou a sentar, conversar com ele começou a se abrir. E ele também foi manifestado o amor de Deus. Ele falou que a esposa dele, eles moravam juntos, mas não estavam juntos, que ela estava afastada dele, que ela era crente. E passou um tempo, ela entrou. Aí ela chegou, e quando ela chegou, eu falei, meu Deus, aí eu cheguei e comecei a conversar com ela, e aí os meninos ficaram conversando com ele, e eu fiquei conversando com ela. E falei com ela que Deus tinha dado a palavra de conhecimento sobre a vida dela. E aí, nisso, ela pegou e falou que ela tinha pedido para Deus uma resposta, que ela estava sentindo muita dor, que ela sentia uma aflição muito grande. Aí ali também Deus curou ela, né? Que ela estava sentindo dor nas costas, ela foi curada. E também Deus deu uma resposta para ela. Foi isso. Ontem, no momento que meu grupo estava orando, Deus ele tinha falado comigo no momento que Ele nos encheu do amor dele, para que a gente pudesse transmitir para as visitas que a gente ia fazer. A gente foi fazendo visita na casa do Marcão. Para quem não conhece, Marcão é um senhor que mora pouco depois da vila ali, que o pessoal da base tinha trabalhado com ele há muito tempo. Aí quando a gente chegou na casa dele, no meio do caminho tinha acontecido algumas coisas já. Aí quando a gente chegou na casa dele, cara, foi céu na terra. A gente sentou lá, começou a conversar com ele. Aí ele foi brincando com a gente foi segurando a gente. A gente ficou 1h15 na casa dele. Ele já estava ficando desesperado, falando, Deus, a gente precisa visitar mais gente. E a gente está aqui até agora. Eu vou pegar esse negócio aqui. Aí na hora que a gente foi fechar o momento dele, de oração, ele viu, a gente teve, entre um dos assuntos que a gente conversou sobre a Bíblia e sobre a criação do homem, se ele veio do macaco ou se foi da Adão e Eva mesmo, né? Aí depois ele fez um questionamento pra gente. Ele virou e falou assim, vocês acreditam que um cara pode ressuscitar depois de 4 dias? Fedendo ainda? Aí as meninas falaram assim, sim, nós cremos. Você acredita que o mar se abriu, o mar vermelho se abriu? Eu falei, nós cremos. Aí eu fui contando algumas outras coisas e no final ele virou e perguntou assim, então por que Jesus não me curou? Aí a gente, todo mundo na hora já percebeu, né? Aí a gente virou e falou, aí falou com ele assim, Marcão, você quer ser curado? Aí ele falou assim, cara, não brinca comigo, né? Não vou. Aí eu falei, Marcão, então, você pode levantar, velho, você vai ser curado. Ele não andava, tem 20 anos que ele não andava, ele só andava com a muleta e ele tinha uma doença, que eu esqueci o nome dela, esclerose múltipla, e isso, aí ele chamava muito, né? Aí a gente pegou, ele falou que não acreditava, falou que não tinha fé, então a gente insistiu com ele, Marcão, levanta aí, você vai ser curado, cara. Aí eu olhei assim, virou e falei assim, então tá,
o Alessandro, o Alejandro, o Alex. Aí os dois pegou. Aí os dois fizeram um combinado com o Marcão de que eles segurariam o Marcão para o Marcão andar. Só que na hora que os dois levantou, o Marcão, ele não estava segurando nenhum dos dois, só encostando no Alessandro. Alessandro. Isso, estava só encostando no Alessandro. O Alex já tinha saído já de perto. E ele começou a andar. Foi 10 passos, sabe? Não contou ainda. Ele começou a andar 10 passos. Aí no meio, quando ele começou, os olhos dele encheram de lágrimas e falou assim: cara, eu acredito que eu vou andar. Na hora que ele começou a falar assim: eu acredito que eu vou andar, eu falei: Jesus, e agora? Aí ele foi e pediu a bengala para poder sentar de novo e sentou. Na hora que ele sentou, cara, veio o amor de Deus sobre nossas vidas, na vida dele. Ele encheu os olhos de lágrimas, ele estava segurando para não chorar, mas a gente podia ver. Os meninos também estavam segurando, né? Mas foi o amor de Deus completamente. Eu acredito que naquela hora ele começou a ser batizado no amor de Deus. Deus tinha liberado uma palavra para mim que, quando ele questionou por que ele não foi curado antes, Deus tinha falado comigo, ele reservou aquele momento para ele ser curado. E no momento que ele estava recebendo o amor de Deus, ele continuava repetindo para a gente: eu creio que eu vou andar. Estou acreditando. Então, uma pessoa que não tinha fé, agora começou a ter fé. Uma pessoa que não podia andar, agora pode andar. E não acreditava muito em Deus, né? Agora ele acredita. Aí a morte dele, Alessandro, que vamos levar ele, e assim foi Jesus, como muito Senhor. Dá o microfone. Que aqui atrás não ouviu. O Diogo estava falando assim na hora que, porque ontem ele veio no culto. Então não tem como que ele nunca veio, né, na época. O pessoal sempre insistia com ele nunca veio por causa da ponte. Aí a gente falou assim: não, nós vamos lá buscar você então. Aí ele sentou vindo no culto, e veio ontem no culto, ficou aqui o culto todo. Aí o Diogo e o Alessandro foi levar ele embora. Na hora que o Diogo e o Alessandro foi levar ele embora, ele aceitou Jesus como Senhor no Senhor. Na hora que ele estava indo embora na hora que ele estava vindo embora da casa dele, a Amanda tinha, na oração, ela tinha visto uma flor roxa. E na rua, a gente passou na mesma rua, né? Na hora voltando, a gente viu uma árvore cheia de flor roxa. Era muito. Na hora que a gente passou, a gente não tinha visto nada. Mas na hora da volta, nós pudimos ver aquela flor roxa. Mateusão, a gente passou procurando por ela. Nós passamos procurando por ela. Na hora da volta, a gente não estava procurando nada, a gente já estava totalmente satisfeito. A gente já estava correndo, querendo Saiu da brincar. casa dele assim, aí já vi visto grande. Foi muito bonito. Bom dia a todos. Eu vou falar rapidamente. O Senhor foi dando sinais à medida que a gente foi caminhando, né? Primeiro, quando a gente estava orando aqui, Deus me deu uma visão de um olho verde que aos poucos ele se fechava, como se a pessoa estivesse doente, e depois ele dava um apagão assim. E aí no caminho, Deus foi direcionando até a gente chegar a esse senhor, né? E o mais interessante é que assim, quando nós chegamos próximo a esse senhor, houve uma confusão lá, uma briga entre as pessoas lá, e assim, a briga foi bem feia, mas assim, esse senhor estava com uma espécie de um pacificador ali, né? E o mais interessante é que assim, a visão bateu, contei com outro grupo que estava próximo da gente, né? A Mariana estava contando que Deus tinha falado para repreender o espírito da morte, né? E assim, eu creio que assim, esse rapaz, esse senhor, quando a gente chegou para orar por ele, eu creio que naquele momento ali Deus o livrou da morte. Porque assim, estava no meio de uma confusão, uma briga lá entre algumas mulheres, e estava descendo dois rapazes com um revólver no meio dessa briga. Então assim, foi um negócio bem intenso. E aí assim, quando eu fui orar por ele, eu orei, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento falando que ele era um pacificador. Eu orei.
Só que assim, na ida para lá eu tinha sentido uma dor na perna, que eu não entendi o que era. E aí eu perguntei para ele, por acaso sua perna direita, você tem algum problema na perna direita? Ele falou assim, eu tenho, meu joelho eu machuquei no depósito, eu trabalho no depósito lá, e eu machuquei. E aí eu falei, então nós vamos orar pelo Senhor e Jesus vai te curar. E aí nós estávamos orando, peguei no joelho dele assim, falei, Senhor, reconstitui, torna novo esse joelho, todas as articulações, todos os tendões, que o Senhor possa restaurar. Cara, eu senti o osso lá dentro estralando, cara. Como se Deus estivesse reconstruindo o joelho dele todinho, assim, ó. Minha mão ficou assim, ó. Assim, sério mesmo. E aí ele foi todo reconstruído assim. Aí nós acabamos de orar, outros irmãos oraram também. E aí assim, ele pegou e fez assim com a perna assim, ó, meu joelho tá novo, meu joelho tá novo. E assim foi isso. Glória a Deus, porque realmente ele foi muito tocado por aquilo. Eu creio que quando os meninos repreenderam o espírito da morte, quando a gente viu realmente, eu creio que naquele momento ali ele estava como pacificador nessa briga. Eu creio que Deus livrou ele daquela morte, sabe? Eu senti isso, porque na visão eu via como se fosse algo apagando, assim. Então eu creio que Deus livrou ele da morte, amém? A maior experiência que eu tive esses dias foi ontem. Ontem eu fui tocado assim de uma profundidade tão imensa de uma criança. Essa criança, ela ensinou o que é ser humilde, o que é ser simples. Ontem a gente estava saindo aqui, aí nós paramos numa casa, uma criança com uma bicicleta. E aí nós conversamos com essa criança, e essa criança foi nos envolvendo com aquele amor, com aquela simplicidade, com aquela alegria. E aí o avô dele nos chamou para orar para eles. Nós entramos na casa dele, fizemos orações, mas aí um dos nossos irmãos fez um ato profético. Vamos pegar uma bacia com água e começar a lavar os pés. Gente, se eu tivesse, nosso grupo, tivesse um buraco na casa dele, nós colocaríamos a cabeça dentro do buraco. Porque essa criança nos ensinou uma coisa muito grande. O que é ser humilde, o que é ser simples. Aí eu me inspiro nos missionários, igual o Isaac, igual a Melissa, que atola na lama, mas nunca perde o foco. Que atola na lama, mas nunca perde o foco. Na hora que eu peguei o pé dessa criança, essa criança, com aquele amor, com aquele jeito tão simples, e falou: você vai lavar meus pés mesmo? Vou. E ele falou: não perde tempo, porque toda vez que alguém for lavar meus pés, meus pés vai estar sempre sujos. Ô gente, aí ela falou: você vai lavar mesmo meus pés? Falou pela terceira vez: vou. Na hora que eu lavei os pés, enxuguei e ungi com óleo, eu falei: Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai usar seus pés para ser o que você é. Sabe o que essa criança falou? Eu trocaria todos os meus sonhos para ver o pé do meu avô de volta no lugar. É muito amor, é muita entrega de coração. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês saírem para a missão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de lavar um pé. Não tenha vergonha de se baixar para aqueles que às vezes você nunca mais vai ver. Porque, gente, na hora que eu perguntei para ela por que você trocaria seu sonho para ver os pés do seu avô normal, porque ele queria ser um jogador de futebol. E ele falou: se for da vontade de Deus, eu preferia perder o meu sonho, mas ter o meu pé
Essa experiência que eu estou falando, eu estou até emocionado, porque ele só falou uma palavra. Então, faz uma coisa para mim, já que é profético, beija o meu sonho, para que meu sonho nunca seja frustrado em Satanás. Muito obrigado. Mas quando a gente estava saindo, nós recebemos duas palavras, que foi que uma família ia receber a gente e a outra que teria uma criança. E quando a gente estava saindo logo aqui na frente, uma das irmãs do grupo viu o Pedro e pediu para que a gente parasse, começou a elogiar o Pedro. E do nada surgiu de dentro o avô dele. E a gente nós só estávamos falando que como ele era bonito, que os sonhos deles iriam se realizar. Então o avô dele chamou a gente para entrar e orar pela família dele. E reunimos todos, e à medida que o pessoal foi orando, eu senti que tinha alguma coisa à minha direita, em um quarto. E quando eu comecei a ir em direção, eu peguei e voltei, o irmão me chamou e eu voltei. Cheguei na dona da casa e perguntei, eu disse, moça, quem dorme naquele quarto? Aí ela, sou eu e meu esposo. Eu virei pra ela e falei, você poderia me acompanhar para eu não entrar sozinha no seu quarto? Ela poderia, e nós fomos. Quando eu entrei, eu comecei a arrepiar muito, eu comecei a sentir algo muito ruim naquele quarto. E eu chamei as outras irmãs e nós começamos a orar e eu ungi aquele quarto. E eu senti algo realmente muito ruim na cama dela. E quando eu não quis falar, eu fiquei com medo de falar. E a irmã que estava com a gente começou a orar por ela, virou para ela e perguntou, moça, nós estamos aprendendo, eu não sei se o que eu vou falar é correto, mas você e seu marido estão bem. Na mesma hora aquela mulher começou a chorar muito. Aí eu falei para ela e falei, moça, tem alguma coisa errada com a sua cama? Na sua cama aconteceu algo de errado. E ela falou que o marido e ela não conseguiam mais deitar em paz na cama. Que toda vez que eles se deitavam, era briga, ele tratava ela mal e eles não conseguiam mais ter comunhão. Então nós oramos, ungimos a cama e ela falou que ela era da igreja, que ele tentava voltar, mas não conseguia. E eu senti muito que o diabo estava tentando quebrar aquele casamento. E nós oramos pela união deles. Aí aconteceu todo o mover. Depois foi intenso, nós saímos. Fizemos toda a trajetória. E quando acabou, eu falei para os irmãos e falei, não vamos embora por aqui, vamos voltar. Vamos pelo caminho que a gente foi. E eles falavam, não, por aqui está mais perto. Eu, não, gente, vamos voltar. E o Daniel virou para mim e falou, você tem insistido demais. Nós vamos refazer o caminho. Nós estávamos vindo quando nós encontramos com uma moça. E o Daniel e eu, nós pedimos para orar por ela. E enquanto nós orávamos por ela, passou uma outra moça com uma criança e gritou pra gente, relaxa, essa daí não tem cura, essa daí não tem jeito mais. Enquanto tem solução, mas não. E enquanto eu terminava de orar por ela, o Daniel desceu e alcançou essa outra mulher. E ela estava com um copo de cerveja. O Daniel então pediu para orar por ela. Ela colocou o copo de cerveja no chão. E quando o Daniel deu as mãos para ela, o copo simplesmente virou e caiu. E então eu estava lá em cima, eu desci. Aí ela virou pra mim e falou assim, você me falou que não pode pegar na minha mão, você é homem. Eu entrego a minha mão pra ela. E me entregou a mão dela. E a menininha dela toda hora corria pro meio da rua. Então eu peguei a menina dela no colo. Na hora o olho dela encheu de lágrimas. Ela virou pra mim, moça, como que você conseguiu? Disse o quê? Ela, minha filha nunca aceitou ir no colo de ninguém. Ela tá até te dando beijos. E aquilo eu fiquei meio abatida. E o pessoal começou a orar por ela. E do nada eu comecei a sentir uma angústia muito grande. Eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. E Deus começava a falar comigo. Começou a me mostrar das dores dela. E eu falei com ela, moça, aí você quer voltar. Você quer voltar, mas a sua angústia. Você está muito angustiada.
Você chora toda noite no seu quarto, falando que Deus não te vê, mas Ele fala que Ele te vê e que Ele está com você. Ela começou a chorar, porque a gente falou: moça, eu sou batizada na igreja, mas eu me afastei. E isso que você falou é verdade. Eu me sinto muito angustiada. Eu peguei e falei assim: mas essa angústia Deus quer tratar. E ela me pedindo por favor para não fazer ela chorar por causa da menina dela. E a menina dela deitou no meu ombro e virou a sala e virou o rosto. Como que eles eu não tô vendo. E a gente começou a orar. Ela falou que se ela não viesse aqui, ela iria procurar uma outra igreja para ela. E isso foi muito intenso, porque nós simplesmente teríamos ido embora. E Deus fez a gente voltar simplesmente por ela. Deus fez nós começarmos a orar por outra pessoa, porque Ele queria ela. E isso me fez aprender o que a pastora tinha falado comigo de manhã. Quando Deus quer uma alma, Ele move o mundo inteiro para resgatar. Ele não mede esforços. Ele faz o que for preciso. Ele te faz orar por outras pessoas. Ele te faz retomar o caminho todo, porque Ele quer aquela alma. Isso foi muito